Fique aí. Pessoal, estamos de volta aqui com o Dr. João Saada Neto, falando sobre essa questão do colesterol e envelhecer sem ficar velho, esses cuidados, dando as dicas aqui: refrigerante nunca, água de boa qualidade, óleos vegetais, nem pensar nessa... Exatamente. E o que mais? Observa, tomar sol, sol, um pouquinho de sol por dia aí, uns 40 minutos, uma hora? 40 minutos, sem protetor solar. Sem isso, protetor? Sem protetor solar, isso. Não tem perigo nenhum? Não, faz muito bem. Antigamente, Paulo, existiam os solários. Antes de ter antibiótico, essas coisas, o pessoal estava com pneumonia, ia tomar sol. Tinha tuberculose, ia tomar sol. Doenças articulares, ia tomar sol. Então, o sol sempre fez muito bem. Hoje criou-se um mito, uma heliofobia. O pessoal tem medo do sol. Porque o sol dá câncer. Existe um trabalho que fala... Mas se o cara ficar o dia inteiro no sol, né? Mas existem trabalhos que falam que morre uma pessoa por excesso de sol contra 50 por falta de sol. Você precisa de sol para você ter vitamina D3. Você vê um lugar que não bate sol, nenhuma época do dia, não cresce nada, não tem vida. Então, o sol para nós é vida. É comum você ver, você lembrou bem, nem esse capim que está aí, que é o braquiária, nasce na sombra, né? Isso. Nem o braquiária. Uma outra coisa importante que eu falo é o seguinte: para você ter saúde, gente, vocês têm que dormir no escuro total. Não pode ter nenhuma luzinha de LED, nada. Aquela luzinha tem lá no corredor, você deixa para o seu filhinho. Isso faz um mal danado. A criança gripa, a criança engorda, porque aquela luz, quando a pessoa abre o olho e vê aquela luzinha, você tem uma glândula aqui atrás, no seu cérebro, no meio do seu cérebro, chama pineal. Essa glândula, de dia você tem que ter sol, que ela sente o sol e produz um hormônio que chama serotonina. De noite, não bate sol nos seus olhos, não chega sol para ela produz um hormônio que chama melatonina, que é o hormônio da juventude, é o hormônio do sono. Então, se você tem uma luz, você abriu o olho e no meio da noite pegou aquela luz no seu olho, ele reconhece como sendo de dia, para de produzir a melatonina e se passa a produzir serotonina. O seu sono já era, acabou o seu sono. Sada, isso aí acontece se eu acordar de manhã e ver normalmente aquele raio ali, né, da claridade, a gente já perde o sono. Perde, porque o ser humano foi feito para dormir no escuro total e acordar na claridade. Igual o pessoal das cavernas faziam. Se escurecia, ele procurava uma caverna para se abrigar e dormir. Parecia o sol, ele despertava e ia. É igual o pessoal da roça. Quando não tinha luz elétrica, escurecia, o pessoal ia dormir. Dava claro, já levantava cedinho para trabalhar. Isso aí você produz o hormônio da juventude, que é a melatonina. Então eu falo para todo mundo assim: evite usar óculos escuros o dia inteiro. Porque tem gente que põe óculos escuros o dia inteiro. Aí no seu cérebro não está chegando tanta luz como devia chegar. Ele acha que você está produzindo, passa a produzir melatonina. Não produz a serotonina para deixar você ligadão. Então ele passa a produzir melatonina. E chega à noite, você liga a televisão, liga a luz, ele inverte o seu ciclo. Ele acha que você está qual que é aí o da juventude? É o melatonina. Melatonina é o hormônio do sono. Tem gente que confunde com melanina. Melanina é o que dá a pigmentação da pele. Sim, não, é a melatonina. Melatonina. Isso, é produzido por uma glândulazinha que chama pineal, que a gente tem no nosso cérebro. Então, outra coisa para você ter saúde é dormir no escuro total e acordar na claridade. Uma boa noite de sono é o melhor remédio que você tem. Então, esse é um dos grandes conselhos que a gente dá para as pessoas. Tem um negócio de uma hora para dormir aí, a hora certa para dormir? O que a gente sabe é o seguinte: antes de meia-noite, cada hora dormida equivale a 2 horas. Então, por exemplo, eu durmo às 9 horas, acordo, por exemplo, às 4. Então, 9 às 10, 10 às 11, 11 à meia-noite. Essas 3 horas valem por 6. Meia-noite a 1, às 2, 3 às 4. Então, você dorme, no caso, aí, quase 13 horas. Entendeu? Então... E no meu caso, que eu durmo normalmente 1h30, 2 horas da manhã. Isso aí não é uma coisa muito boa. Agora, se você tiver uma noite de sono boa, seu quarto estiver todo escuro e você conseguir dormir, porque quando vai passando o tempo, a gente vai perdendo a melatonina. A tendência das pessoas, quando vão ficando mais idosas, é perder a melatonina e se dormir menos tempo.
Por isso que eu falo, a fonte da juventude é você dormir pelo menos às 8 horas por dia, no escuro total. Não pode ter luzinha de LED. Se você for para o banheiro, não acenda a luz. Porque se você acender a luz, vai... Mesmo que faça na tampa. Não, eu falo assim, faz xixi igual a mulher, faz sentada. Faz sentada. Ou se não, tem uma lâmpada que você pode usar, que é uma lâmpada de cor vermelha. Se você tiver aquelas luzinhas de LED, se você quiser, no banheiro, você achar que vai muitas vezes ao banheiro, põe aquela luzinha pequenininha vermelha, porque a luz vermelha não interfere na glândula pineal. Ela continua achando que é de noite e não vai te dar problema nenhum. Então pode usar a luz vermelha que não tem problema. Azul, não. Vermelha. Vermelho é uma cor que não interfere na sua glândula pineal. Então aí está aí uma dica para você de casa que gosta de deixar uma luzinha acesa. Eu vou confessar aqui também. Eu sempre fiz isso, né? E aí a gente fica sabendo uma hora dessa que pode fazer mal, né? Que faz mal, né? Faz muito mal, seu menino não vai bem na escola, começa a engordar, gripa, tem resfriado frequente, e aí você não sabe por quê. Você dá de tudo de bom para ele, mas você esquece daquela luzinha que está sempre do lado dele. O resfriado tem a ver com isso? Tem, sim. Você falou aí, eu vejo a luz, aí eu perco... A sua imunidade abaixa, porque a melatonina ela é um antioxidante. Ela faz bem para o seu corpo. Quando você começa a ter contato com luz, direto numa hora que você era para ter escuridão, você não tem produção de melatonina, que também funciona como anticâncer, entendeu? A sua imunidade cai. Uma outra coisa, Paulo, importante para você ter saúde, é você ter uma boa alimentação, uma alimentação adequada para a sua vida. E isso eu falo, vocês têm que procurar os nossos nutricionistas. São as pessoas mais indicadas, são as pessoas que estudam para isso. A gente tem vários profissionais de qualidade, tem a Zélia, tem a Camila, tem várias pessoas boas aqui em São João. Vocês podem procurar ela, porque ela sim. O médico, a gente quase não estuda nutrição na faculdade. Então, às vezes eu brinco, é a pessoa menos indicada você perguntar sobre comida. Se tem um profissional adequado, que é um nutricionista capacitado, então, sobre nutrição, procure o nutricionista. Me dá o nome de uma que eu quero trazer aqui, uma nutricionista. Eu conheço muito, a minha amiga. Você pode me indicar? Eu tenho a Zélia, que atende ali no edifício número 1, entendeu? Ela é uma excelente profissional, muito boa então, também. Você vai me passar o contato da Zélia, para eu convidar a Zélia. Zélia, não sei se você está ouvindo, está assistindo, né? Para vir aqui, para falar para a gente a importância, né, desse trabalho e desse conhecimento que vocês têm aí, que são os nutricionistas, né? E ele é uma pessoa também que conhece ozonoterapia, ela conhece medicina quântica, é uma pessoa bem inteligente, vai em vários congressos, então é uma pessoa bem capacitada disso. Então tá ótimo. Outra coisa que é muito importante é a intoxicação, que eu falei para você, intoxicação de metal pesado. Porque peixe de rio, vocês evitem peixe de rio. O peixe de rio normalmente é um peixe contaminado. Então eu falo assim, por mercúrio, por chumbo, por cádmio, por alumínio, que é dos dejetos que caem dos rios. De preferência, o peixe, se você gosta de comer peixe, coma sardinha. Porque a sardinha é um peixe pequeno, ele é difícil a contaminação e é um peixe de mar. Sandra, nós chegamos ao final, lamentavelmente não tem mais tempo, mas aí fica sempre aquele papo pendente para trazê-lo novamente numa data futura aí, né? Então, já fica já o convite desde já para a gente falar mais sobre esse assunto. Finalizando, você tem aí um tempinho aí para dizer ali para o pessoal de casa o que você desejar agora, é seu esse tempo. Ok, eu acho que vocês, seguindo esses conselhos que eu estou falando, vocês vão ter uma qualidade de vida boa, vão ter uma velhice boa, uma velhice com saúde. Não é nada complicado, não é remédio, nada complicado. Procurar também um profissional, de repente você fazer uma suplementação de vitaminas e minerais, não é sair comprando remédio nas farmácias, aqueles de A a Z, não. Você procura um profissional que conheça isso direitinho para passar a vitamina e o mineral e os suplementos na quantidade necessária, porque nem todos os alimentos hoje têm aquilo que tem que ter, porque o solo está pobre, então você tem que procurar uma suplementação. Um abraço, muito obrigado a todos, muito obrigado, Paulo, pelo convite, e eu estou às ordens. Sempre bom receber.